Deus vem pela graça, por meio da fé. E isso não vem do ser humano, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Tudo o que se faz na vida cristã deve ser como um agradecimento pela salvação recebida. Instruções para não perder o foco do voto. Os votos a Deus devem ser tratados com muita seriedade e devem ser cumpridos, mesmo que passando por um momento de dificuldade nessa tarefa. Fazer voto não é um mandamento. Todo sacrifício deve ser avaliado antes de fazer o voto, para evitar arrependimentos posteriores. Não faça um voto para uma outra pessoa cumpri-lo. Cuidado com votos precipitados como os de Jefté. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes, capítulo 11, versículos 29 a 40. Jefté, ao retornar da batalha que saiu vitorioso, encontrou sua filha na porta de casa e entrou em grande desespero e arrependimento, mas acabou por cumprir o voto que havia feito. Cuidado com votos fáceis e sem sentido. Os votos e seus sacrifícios devem sempre ser para a glória de Deus. Não faça votos que sejam contrários à palavra de Deus. Nunca faça votos para toda a vida. Se fizer uma promessa tola e perceber que não é possível mantê-la, confesse-a a Deus, sabendo que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Um voto quebrado, enquanto sério, não é uma questão imperdoável se levado ao Senhor em verdadeira confissão. Deus não vai prender seus filhos a promessas feitas imprudentemente, mas Ele espera que se obedeça a Jesus e não mais se faça votos tolos no futuro. Caso votos realizáveis sejam quebrados, deve ser pedido perdão a Deus e continuar de onde parou. Não devem ser feitos votos sem haver qualquer necessidade. A Bíblia adverte que deve ser feito o que é certo como algo que faz parte da rotina, como algo comum nas ações diárias, e não como algo que seja feito por força de propósitos ou votos. Não devem ser compradas as bênçãos de Deus. É terrível fazer um voto com Deus com o objetivo de comprar as suas bênçãos. Esse tipo de voto é reprovável. O Senhor sabe diferenciar um coração interesseiro de um que é realmente adorador. Portanto, o voto não substitui santidade, mas mostra a Deus o quanto se quer o que está sendo pedido. Por fim, a Bíblia não traz nenhuma receita de como realizar um voto ou um propósito com Deus. Não existe um passo a passo para isso. Dessa forma, se existe um desejo sincero de firmar um propósito com Deus, se já foi pensado em todos os perigos, o que vale é o que for combinado por meio da oração com o Senhor. Não existem regras específicas. O que deve existir acima de tudo é humildade e reverência, pois o voto é feito diretamente com o Criador de todas as coisas. Capítulo 3. Propósitos e loucuras por Jesus. Os propósitos, compromissos ou as chamadas pelo autor de loucuras por Jesus são diferentes dos votos ou promessas, no sentido de que, se o voto é para Deus intervir em favor da humanidade, o propósito serve para mudar a pessoa em relação a Deus. O propósito é uma atitude radical que será feita independentemente da bênção chegar, como é o caso do voto, e que geralmente é feito de 3 maneiras: na forma de uma atitude de amor pelo próximo, uma ação que busca uma melhora pessoal ou um simples ato de amor a Deus. Todas as loucuras por Jesus são uma forma direta ou indireta de amor a Deus.
mas não para mudá-lo, e sim para mostrar o quanto queremos servi-lo, sendo pessoas melhores. O propósito é um ato de amor pelo Salvador, que sempre será focado em buscar uma mudança de comportamento para agradá-lo, e não simplesmente para obter algo dele. Francisco de Assis fez voto de pobreza, não para obter nada de Deus. Ele fez, na verdade, um propósito com o Senhor, porque tudo que ele queria, na verdade, era só agradar e agradecer mais a Deus. Era um verdadeiro louco por Jesus. Mas afinal, quem pode ser chamado de louco por Jesus? Aqueles que não se conformam com um cristianismo de mesmice e, por isso, vão além de praticar jejuns, votos e todo tipo de propósitos e loucuras pelo Senhor. Nada é por obras, mas é a resposta dos filhos de Deus à graça do Senhor, que já age todos os dias em suas vidas. Esses propósitos apenas representam o que o coração dos fiéis a Deus sentem, demonstrando a verdadeira paixão pelo Senhor, que os tira da mesmice, assim como já fez com milhares de cristãos em nome dele, descritos na Bíblia. Conclusão. Filhos dos meus votos. Em Provérbios, capítulo 31, versículos 1 e 2, lê-se: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. Esse texto sugere que a mãe do rei Lemuel fez votos a Deus com respeito a seu filho. Assim como a mãe do rei Lemuel o gerou com seus votos e o viu não só nascer, mas se tornar rei, assim também são todos os filhos de Deus, que são chamados a gerar uma geração de reis e sacerdotes do Altíssimo, com jejuns, votos e propósitos. Nada se compara a ver que as loucuras pelo Senhor estão gerando uma nova geração de apaixonados por Ele. Essa é a melhor forma de entender a passagem que o apóstolo João diz: Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. 3 João, capítulo 1, versículo 4. Lemuel significa dedicado a Deus. Mas antes dos filhos, amigos, parentes e discípulos serem Lemuel, é necessário que essa geração atual se dedique a Deus por meio de jejum, votos e propósitos, a fim de gerar a próxima. É fundamental entender que nada muda Deus, mas aqueles que foram mudados por Deus não param de buscá-lo intensamente, constantemente e radicalmente. Não param nunca de buscar uma vida cada vez mais louca por Jesus.